espírito contrário à tua palavra que caia por terra agora em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito que tente roubar essa boa semente, Pai, na vida dos meus irmãos, Senhor, que venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvor, obrigada. Vocês podem sentar. Aleluia. Aleluia. E para que eu não esqueça, eu vou indicar logo os livros. Esse livretinho aqui. Pedrinho, como é que chama aqui? Deixa eu ler, que eu não entendo muito bem dessas palavras difíceis, não. T.L. Osman. Por seus frutos os conhecereis. Tem tudo a ver com a ministração. De Charles Capps. Aí, ó. A luz da vida no espírito do homem. A luz da vida é a palavra. A luz da vida é Jesus. Amém? E a autoridade do crente. A gente precisa saber disso aqui, amados, para poder desenvolver bem na função que o Senhor nos chamou para fazer, para ser. Amém? Nós precisamos desempenhar a autoridade que o nome de Jesus, que o sacrifício de Jesus nos dá. Amém? Como cristãos, como filhos de Deus. Aleluia. Gardinha, tu pega aqui, por favor. Aleluia. E tem aí o cartaz, mas o tema que veio ao meu coração, queridos, foi representantes do reino de Cristo. Representantes do reino de Cristo. Sabe que para isso você não pode ter muito bem o conhecimento do que é ser um representante de Cristo, do reino de Cristo. Mas isso aqui é muito grande, querido. Isso aqui é algo muito grandioso. E eu creio que o Senhor quer ensinar essa noite para a gente, amém? Então, eu vou falar um pouquinho de Cristo, que sem Ele nada disso é possível, não tem como a gente ser representante sem Ele. Nós somos representantes do reino dEle. Vamos falar de Cristo, vamos falar das nossas responsabilidades, amém? Como cristãos. Então, lá em Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 23, eu queria que você abrisse. Que é mais rápido, muita coisa. Colossenses, no capítulo 1, do 13 ao 23. No meu título aqui da Bíblia fala a suprema pessoa de Cristo. Olha o que é que diz aí, ó. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Querida, aqui está falando para todo aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que já confessou Jesus como Senhor e Salvador. Aconteceu o quê? Um transporte, uma libertação. Jesus tirou de uma posição e nos elevou para a mais alta posição que nós poderíamos estar. Que não merecíamos, porque não é na nossa capacidade, não é no nosso merecer. Mas é pela bondade e o amor dele, que é grande demais pelas nossas vidas. Amém? Porque aquele sacrifício, aquele sofrimento era para nós. Mas Ele, com seu imenso amor, com a sua imensa bondade, Ele fez isso. Ele foi lá, Ele morreu. Ele pegou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo, querido, tudo de ruim. E libertou. Nós estávamos numa posição de pecado, de condenação, de morte eterna. De morte eterna, e quando eu falo morte eterna, a principal delas é a espiritual, querido, é distante da presença de Deus. A gente estava condenado, todo mundo aí ao inferno. E a gente saiu dessa posição. Cristo nos elevou à mais alta posição, que foi de filho de Deus, representantes do reino dele, participantes do reino dele. Amém? E nos libertou. Então, no lugar de condenado, nós passamos a ser em Cristo Jesus justificados. Sabe? No lugar de miseráveis, nós passamos a ser ricos nas gloriosas riquezas dele. Sabe? No lugar de mortos, nós passamos a ser vivificados pelo Espírito dele. No lugar de enfermos, nós passamos a ser sarados e curados pelas pisaduras e chagas que ele sofreu naquela cruz.
Amém? E no lugar, queridos, de tribulação, de angústia, nós hoje temos a paz que excede todo entendimento. Você é salvo, você é filho de Deus, então você conseguiu já todas essas coisas em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, a gente passou daquela condição de desgraça mesmo para a mais alta condição em Cristo Jesus, de representantes do reino dele. Amém? E eu queria que a gente continuasse a leitura. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio de seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Não deixe o diabo lhe condenar por coisas do seu passado. Se você está em Cristo Jesus, nova criatura você é. O seu passado não lhe condena. Amém? Porque Cristo já te justificou. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Olha quem você está representando. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus desceu na terra na figura de Cristo, querido. E eu e você hoje representa esse Deus. Olha a responsabilidade que está em nossas mãos. Todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que está em Cristo Jesus, tem uma grande responsabilidade, uma grande patente de ser filho de Deus, de ser representante, mas uma grande responsabilidade. Amém? Porquanto nele foram criadas todas as coisas, quer acreditem os ateus ou não, o céu, a terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo é por ele e para ele, querido. A nossa vida é por ele e para ele. A criação foi por Cristo e para Cristo. E não tem como fugir disso. Se você quer escolher viver fora da presença, amém, é um livre-arbítrio. Foi Deus que te deu esse livre-arbítrio. Mas tudo é por ele e para ele. E não tem como a gente fugir disso não, querido. Ai daquele que nos dias turbulentos como esse não tem a presença. Não tem essa representação aqui. Ai daquele, é dias turbulentos, querido. Dias turbulentos. A gente com a paz que excede todo entendimento, que é Jesus, passa por esses dias, imagine quem não tem. Não é fácil não. A pessoa viver sem esperança não. Então, ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas, querida, é todas as coisas, só subsiste, só existe por causa de Cristo Jesus. E é ele que nós representamos aqui na terra. Você está entendendo a responsabilidade? A gente já viu todos os nossos direitos. Somos justificados, vivificados, temos a paz que excede todo entendimento. Mas, querido, nós temos os nossos deveres no reino dos céus. O dever de se portar como? O dever de estar na postura de quem é filho de Deus. A gente não pode andar de qualquer jeito, amém? Então, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja somos nós, amém? E a cabeça é Cristo. Ele, querido, é o princípio. Ele é o primogênito, o primeiro dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia. Em tudo, Cristo tem que ter supremacia, querido. Quer queira você, quer não. Aleluia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Cristo é completo. E nós somos completos estando em Cristo Jesus. Por intermédio dele, ele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras que praticavam, as más obras que desagradavam o coração de Deus, agora, entretanto, ele, Cristo, vos reconciliou, ou seja, trouxe de novo, querido, para perto a gente de Deus, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele.
Então Deus nos colocou nessa posição, queridos, de santos, separados, inculpáveis diante dele. E mais na frente a gente vai ler o versículo 23. Eu vou parar por aqui. Amém? Então, Jesus, ele nos fez pertencer a um reino inabalável. Se você abrir, queridos, lá em Hebreus 12, 28, você vai ver que nós herdamos, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós herdamos um reino inabalável. Sabe que tudo pode passar, tudo pode acontecer, mas nós estamos diante da presença daquele que é inabalável. Foi esse o reino que nós fomos inseridos, e é esse o reino que nós temos que representar. Por isso que não pode ser de toda forma. Por isso que Jesus Cristo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, a gente não pode andar de toda forma. A gente não pode andar da forma da Mariana passada, do Neuzito passado, do pastor Cristiano passado. Posturas novas devem ser tomadas. Novas vestes, quando eu falo vestes mesmo, devem ser tomadas. Sabe, muita gente, mas a roupa do crente não diz. Mas o crente que é verdadeiramente crente em Cristo Jesus, ele sabe como se portar. Ele sabe como se vestir. Então, nova postura, novas vestes, novas atitudes, novos frutos. Amém? Então, a gente viu, queridos, que esse reino é um reino inabalável. A gente viu que a gente precisa ser uma nova criatura, precisa ter essa nova postura em Cristo Jesus. E eu queria que você abrisse. Se não quiser abrir para adiantar também, não tem problema. Deixa eu procurar aqui. Lá em João 15, do 1 ao 4. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. E todo ramo que está em mim, que não der fruto, ele vai tirar. Então, queridos, eu e você que confessamos ao Senhor como Senhor e Salvador, a gente necessita dar frutos e bons frutos. Porque a árvore que dá o fruto ruim, a árvore que não dá fruto, ela é cortada. A palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. Então não adianta, querido, eu estar aqui ministrando, não adianta eu e você estarmos aqui de quinta a domingo se a gente não fizer a vontade de Deus verdadeiramente. Se a gente não der os verdadeiros frutos, se a gente não andar de acordo mesmo com a postura que a gente deve andar, não adianta. A palavra está dizendo, não adianta chamar Senhor, Senhor, não é só assim não. Tem que ter verdade, tem que ter intencionalidade mesmo para viver para Cristo. A gente tem que representar bem o ministério que foi nos confiado. Amém? Você está entendendo até aqui? Aleluia, o Senhor é bom. Então a nós foi atribuídos, querido, em Cristo Jesus, a responsabilidade de sermos separados. Sabe que o mundo ele anda num sistema e a gente tem que andar diferente desse sistema. Mas sabe o que é que a gente tem visto muitas vezes? Na maioria das vezes, o pessoal do mundo influenciando as pessoas da igreja. Infelizmente é a verdade. O mundo tem entrado dentro das igrejas sutilmente e tem influenciado os que estão fora da palavra, aqui dentro e fora da palavra. Então, a gente muitas vezes tem deixado de cumprir o que foi nos confiado, de representar o reino de Deus, porque a gente está agarrando, se amoldando sutilmente, lentamente, levemente nas coisas do mundo. E a gente precisa, queridos, ter cuidado nisso, porque a gente já viu que não adianta só estar na árvore não, tem que dar fruto, porque senão ele vai cortar. Senão a esperança que está guardada para nós de estar na plenitude de Cristo não vai chegar até nós. Amém? Então, lá em Hebreus ainda, no capítulo 12, versículo 28, fala, queridos, que a gente precisa agradar a Deus com toda reverência e temor. Esse deve ser o nosso estilo de vida de representantes do reino. Agradando a Deus, tendo reverência, um respeito, querido, profundo, tão grande pela presença do que criou os céus e a terra, deve existir na nossa vida. Se não existir, querida, a gente vai se
deleitar nas iniquidades e desagradar o coração de Deus. E mais na frente, nós estando dentro da igreja, vamos dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então inclinem o coração de vocês às verdades da palavra. Não estejam aqui que nem bonecos de plásticos, não. Não estejam aqui só pelo título, não, de ser cristão. Sabe que muita gente está achando é bonito? Porque realmente, querido, como eu lhe falei, é uma elevada posição. É uma elevada categoria mesmo ser filho de Deus. Mas não é para você estar se orgulhando, não, com orgulho santo. Quando eu digo santo, um orgulho vaidoso, não. É para você viver as verdades da palavra. Não se orgulhar porque eu sou filho de Deus, que eu sou justificado. Não. A palavra de Deus diz, querido, que se a gente não andar de acordo com a vontade dele, não adianta ter só confessado, não. Tem que andar de acordo com o que ele ensina. Senão a gente vai estar barganhando das verdades de Deus. Já pensou, eu te aceito, Senhor, como Senhor e Salvador, mas no outro dia estou roubando e estou matando igual eu fazia antes? Você acha que vai? Vai nessa. Que aí tu vai ver: Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará os reinos dos céus. Então, representantes de Cristo, hajam a postura, hajam a altura do título. E quando eu falo hajam, minha gente, eu me incluo também. Amém? E meu jeitinho de ministrar é esse mesmo, mas eu amo a cada um. Amém? E a forma que eu recebo e que eu sou acrescentada também. Amém? Aleluia. Não estou com raiva de vocês, não. Lá em Mateus 5, 13 e 16, eu queria que você abrisse. Mateus capítulo 5. Vai dar tempo, em nome de Jesus. O cristão deve ser sal e luz. É esse que tem aqui no título da Bíblia, do meu celular. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, com que há de se temperar? Para nada mais presta, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Ei, cristão, você é filho de Deus. Você é representante do reino. Mas se você não fizer a sua função, para que tu há de prestar? Não presta para nada, a não ser para ser lançado fora. Para nada. Da mesma forma diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte, ela não pode ser escondida. Eu e você, a gente não pode se esconder. Eu e você, nós não podemos andar de qualquer forma. Porque uma luz, a luz de Cristo, quando a gente aceitou o Senhor como Senhor e Salvador, ela foi acesa em nós, ela precisa resplandecer. As pessoas precisam do Cristo que há na nossa vida. As pessoas precisam ver Cristo na nossa vida. Mas agindo de qualquer forma, como essas pessoas vão ver? Não veem. Pelo contrário, ficam com gastura de entrar até na igreja, por falta do testemunho, dos bons testemunhos dos irmãos, por falta. Então, queridos, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Se você acende a luz, é porque quer que ela ilumine, não é? Se Cristo acendeu a nossa luz, é porque Ele quer que a gente brilhe. E não é brilhar para se exaltar, não. É brilhar para exaltar o nome dEle e alcançar pessoas. Então, ao contrário, né? Não se coloca uma candeia para debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se ela no velador e ela ilumina a todos que estão na casa. E assim, queridos, no versículo 16: assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa é a nossa responsabilidade aqui na terra. Deixar a luz de Cristo, queridos, brilhar a tal ponto nas nossas vidas, que quem estiver ao redor vai ser iluminado, vai ser contagiado. Amém? Aleluia. O Senhor é lindo, querido. Jesus Cristo, Ele não entra verdadeiramente na vida de alguém para deixar aquela pessoa da mesma forma. Se você está da mesma forma que você entrou, eu lhe garanto, você não teve um encontro genuíno com Cristo Jesus.
Ele é o que limpa, Ele é o que transforma, Ele é o que constrange das nossas atitudes ácidas, tóxicas. Ele nos constrange. Querido, não estou dizendo que a gente não tem, não. Às vezes a gente erra, às vezes a gente tem, às vezes a gente é tentado a ter. Mas eu estou querendo dizer que Cristo, quando Ele está resplandecendo nas nossas vidas, quando a gente está representando verdadeiramente Ele, quando a atitude vem, se de duas uma, ou eu sou tão constrangido ao ponto de não fazer, porque o Espírito Santo está alertando que é errado, ou então se eu fizer na mesma hora, eu vou me arrepender e vou pedir perdão ao Senhor. É esse o Cristo que transforma vidas. Se você vê uma pessoa que não representa bem o Evangelho, principalmente aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, não se engane, não é esse o Cristo. O Cristo é aquele que transforma, é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que constrange a gente num tal ponto de amor que a gente diz, meu Deus, só poderia ser Ele. Então não seja repelido do Evangelho por causa de más testemunhos. Eu queria que passasse a imagem aqui, Érica. Tá aí, por favor? As pessoas precisam da gente, querido. As pessoas precisam do Evangelho, das boas novas que estão depositadas em nós. A gente não está aqui, querido, de quinta a domingo, terça-feira, culto do Espírito Santo e tantas outras programações que essa igreja tem para a glória de Deus. Por nada não. A gente está se enchendo é para jorrar na vida de outras pessoas. Olha o que é que diz aí, ó. Olha os cristãos de hoje. Irmão, eu estou angustiado, eu tô mal, não estou bem não. Estarei orando por você. A irmã aqui caindo, a pessoa vem, não, vou orar por você. Bota a mão na massa. Seja de verdade. Seja empático. Como você agiria se alguém estivesse falando assim, fosse você pedindo socorro para Elaine? Elaine, me socorre. Como era que eu queria que Elaine fizesse? Faça com ela. Faça com seu irmão. As pessoas hoje em dia, até para fazer um favor, os cristãos, estou falando de cristãos, os representantes do reino de Cristo, até para fazer um favor, querido, se enchendo de desculpa. É triste. Não estão encaixados na verdadeira videira. Não estão. Então, querido, isso aqui não é uma palavra de condenação. Se você está desalinhado com a vontade de Deus, se alinhe a tempo. Tem algo grandioso nos esperando. Tem algo grandioso nos esperando. Aleluia. E eu fiz aqui algumas perguntas para fazer e você refletir, não precisa me responder. Qual tem sido, queridos, a nossa posição diante dessa grande responsabilidade de representar o reino de Deus? Cristo, Ele está sendo visto através das nossas vidas? Ou a gente está repelindo, afastando as pessoas do Evangelho, das boas novas? Será que nós temos valorizado o poder de Deus? Gente, o Evangelho é poder. Tem poder disponível, algo grandioso da parte do reino de Deus para a gente. E se a gente não usufrui é porque a gente não está encaixado verdadeiramente na videira. A gente está usufruindo desse poder? Estamos valorizando o poder de Deus disponível para mim e para você que somos cristãos? Tem um poder disponível, queridos. O mesmo Espírito que vivificou a Jesus, que vivificou mortos, que curou, Ele habita em mim e em você. Então esse poder está disponível. E o que eu e você estamos fazendo? Sabe que tem pessoas, eu estou dizendo que esse Evangelho é tão grandioso, é uma patente tão alta, querido, ser filho de Deus, que tem pessoas ganhando dinheiro de forma desonesta com a palavra de Deus, porque sabe que ela é poderosa, sabe mais muitas vezes do que eu e que você, que somos cristãos e estamos ouvindo a palavra todos os dias. Tem pessoas ganhando dinheiro de forma ilegal diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus, porque sabe do poder que isso aqui tem. E eu e você muitas vezes não estamos valorizando, não estamos representando bem esse reino. Aleluia. E para dar continuidade aqui à ministração, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Colossenses 1.
gente precisa se portar como esses irmãos aqui de Colossenses, querido. Paulo, ele escreve, ele fala a esses irmãos aqui, ele faz uma oração e depois fala do bom testemunho desses irmãos. E diante desse texto eu tirei algumas coisas que dá para a gente, como representantes do reino de Deus, extrair e praticar. Olha o que é que fala aqui, ó. Eu vou começar do versículo, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que está preservada nos céus, a qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Gente, isso aqui é tão poderoso que tem países que isso aqui não pode, que a palavra de Deus ela não pode ser pregada, porque sabe que se pregar as pessoas serão libertas, porque sabe que se pregar as pessoas não estarão sujeitas a governos humanos. É tão poderoso que tem lugar que é impedida. E eu e você podemos desfrutar e muitas vezes não estamos valorizando. Não estamos entendendo a grandiosidade de sermos filhos, de termos essa palavra. E aí ele continua, né? Segundo fostes instruídos por Epáfras, o nosso amado conservo, a quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que fez-vos idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aleluia. Eu não sei se você entendeu até aí, mas Paulo ele está admirando do testemunho dos irmãos lá dos Colossenses. Ele admira pela fé, ele admira pelo amor que tem pelos santos, pelos bons testemunhos que eles dão. E é isso que a Igreja Verbo da Vida de Marcolândia precisa fazer. A gente está em continuidade, queridos, da Bíblia. E o que eu e você estamos fazendo? Qual é o testemunho que está ficando da nossa história, do legado Verbo da Vida, do legado dos filhos de Deus, dos representantes do Rei? O que tem ficado de mim e de você? O que tem se extraído de bom? Pode parar para refletir, querido. Isso aqui não é para a gente estar que nem um boneco de plástico ouvindo e na mesma hora fazendo as mesmas coisas, não. É para a gente se constranger mesmo no Espírito e mudar as práticas e agradar o Senhor. E aí eu anotei aqui para ficar mais firme de coisas que Paulo orou e que aquelas pessoas tinham, os colossenses tinham. Primeiro, eu oro para que Deus encha você de pleno conhecimento. Queridos, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa saber a autoridade que Cristo nos deu. Quem nós somos em Cristo Jesus. O que é nosso dever, o que é nosso direito. O conhecimento é quem nos liberta. Lá em Oséias, Deus fala que o povo perecia por falta de conhecimento, de entendimento. Por quê? Porque não fazem de conta de aprender de verdade. Então Paulo ele ora para que o conhecimento de Deus continue naquele povo. E eu oro pela mesma coisa para mim e para você. Que o conhecimento ele seja presente na nossa vida. Não para nos vangloriarmos, mas para praticarmos e praticar as boas obras e agradar a Deus. Então Paulo ele ora por esse conhecimento, né? O Evangelho ele causa, querido, uma metanoia mesmo, uma mudança de mente. E quando a gente muda a mente, a gente muda as nossas atitudes, as nossas posições.
Então é isso que a gente precisa, essa mudança de mente, é a lavagem cerebral que o povo lá de fora fala mesmo sem entendimento. Oh, lavagem cerebral maravilhosa. Glória a Deus porque essa palavra me alcançou, porque senão eu estava vivendo, se eu tivesse vivo ainda, da mesma forma de antes, perdida. E hoje eu sei para onde eu vou. E você também, né, eu acho. Então ele ora por conhecimento, que aquele povo continue a ter o conhecimento. E a mesma coisa eu desejo para mim e para você. Lá não tem, mas eu vou colocar aqui, amar a Jesus, querido. Como você pode representar alguém que você não conhece? Como você pode representar alguém que você não ama? Como você pode ser participante de um reino do qual você não tem prazer em ser participante? Conheça Jesus. Tenha intimidade com Ele. Ele fala que aquele que ama a palavra dEle, que pratica essas palavras, Ele se revela a essas pessoas. Então pratica a palavra. Ora. Vai para o teu quarto, busca a tua intimidade com Deus para ver se Ele não vai se manifestar na tua vida. E você vai conhecê-lo por experiência mesmo, por conteúdo pessoal e não pelo que os outros vão falar. Então ame a Jesus. Busque o verdadeiro Jesus. Não esteja aqui mais uma vez como bonecos de plásticos. Conheça aquele que é pregado aqui nesse lugar. Conheça o reino dele. Amém? Conheça aquele que você levanta a mão aqui dizendo que está exaltando. Se você não conhecer de verdade, querido, se você não entender o amor de Jesus por nós e não amar Ele verdadeiramente, você vai ser uma farsa nesse lugar e aonde quer que você esteja, porque você não compreendeu o verdadeiro sentido da vida. Cristo ele não é para ser refletido só no Natal, não. É no nosso dia a dia. Ele, querido, a presença dele, ele constrange de uma forma a gente, transforma de uma forma que é de dentro para fora. E a gente não precisa nem fazer esforço quando a gente está verdadeiramente em Cristo Jesus. A luz só brilha. Só brilha. Deixa Jesus brilhar em você. Se comprometa essa noite de buscá-lo verdadeiramente, de amá-lo, de se entregar de verdade, para você ver as manifestações gloriosas que o céu vai ter nessa Marcolândia, aonde a gente for. Ele transforma. Aleluia. Eu não vou entrar nos versículos por causa do tempo, está acabando. Outra coisa que falar aqui, queridos, é do texto aqui sobre a fidelidade do servo Epáfras. Foi ele que alcançou aquele povo com a palavra de Deus, com as boas novas, com o evangelho. Paulo diz que ele foi fiel, um fiel ministro. E é isso que eu e você precisamos ser. Antes de você saber qual o seu dom, qual o seu chamado, eu vou lhe dizer aqui que você tem um chamado da reconciliação. Sabe que quando lá atrás pecaram, que o pecado entrou no mundo, que tudo de ruim começou a entrar, doença, miséria, tudo isso aconteceu, que aconteceu o sacrifício de Jesus para nos libertar, nos justificar. Quando tudo isso aconteceu, querido, Jesus, ele nos deu poder. Jesus, ele nos deu capacidade e nos entregou o evangelho, o ministério da reconciliação, que é o de reconciliar as pessoas com Deus. Nós estávamos afastados por causa do pecado de Deus, mas Cristo Jesus, com seu sacrifício, nos trouxe novamente para perto de Deus. Então todo aquele que confessou o Senhor como Senhor e Salvador se reconciliou com Deus. Agora nós podemos entrar na presença gloriosa de Deus sem nada demais, sem sacrifícios, só estou aqui, Jesus. Confessou o Senhor como Senhor e Salvador? Você está reconciliado. E foi esse o ministério que Jesus nos entregou. E que fala que Epáfras, aqui no texto de Colossenses, fez tão bem. E eu e você, queridos, temos essa responsabilidade como representantes do reino de Deus, de pregar a palavra, principalmente com a nossa vida, com os nossos testemunhos.
pregue, se possível fale. Que é isso que eu testemunho com a minha vida. Porque às vezes o que a gente faz, as nossas atitudes falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente está falando. Então quer pregar? Seja crente de verdade. Pratique a palavra. Que não vai precisar nem abrir a boca. As pessoas vão ser alcançadas. Mas pregue também com a boca. Mas só pregue, querido, se você viver. Porque senão as pessoas vão repelir. Não nem querer entrar na igreja. Eu? Desse jeito aqui. No trabalho, dá trabalho ao patrão. No trabalho, grita às pessoas. No trabalho, tem cara de nojo com as pessoas. Não, quero não. Infelizmente, querida, as pessoas têm deixado de vir para cá por isso. Nosso mau testemunho, nossa falta de representação do reino grandioso que nós estamos inseridos. Jesus, eu tenho certeza que fica muito triste. Que era para estar cheio e não está por quê? Então, lá em 2 Coríntios, isso eu preciso ler. 2 Coríntios 3:6. Não precisa abrir. Ele nos capacitou. Ou seja, tudo que a gente precisa já está dentro. Jesus, ele já nos capacitou. Ele já nos deu as ferramentas necessárias. Nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele já nos capacitou. Você é capacitado, eu sou capacitada. Não é para estar aqui em cima do púlpito não, querida. É na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui é consequência. Aqui às vezes é chamado de umas pessoas, outras não. Mas o nosso ministério de reconciliação, ele precisa acontecer todos os dias com a nossa vida. Com o que a gente entrega ao Senhor, com as nossas renúncias, com a mortificação de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas vontades. Por isso que Paulo ora para os colossenses serem cheios do conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus. Porque eles conhecendo, eles não vão se perder. E é da mesma forma isso que a gente precisa fazer. Conhecer. Para quando o dia mau, quando as mentiras, os falsos profetas vierem, a gente saber que a verdade que nós estamos firmados é a que nós devemos seguir. Que é a verdade da palavra. Se você não se firmar verdadeiramente com isso aqui, querido, no Espírito, na verdade, conhecendo Jesus Cristo, qualquer um que chegar vai lhe enganar. E hoje em dia, tá cheio. Porque não tem algo mais grandioso e perseguido do que a palavra de Deus, não. E as pessoas estão querendo é contrariar mesmo. E aí, se a gente não tiver verdadeiramente firmado nisso aqui, a gente cai, se perde. Amém? Vamos acelerar aqui, 2 Coríntios 18 e 20, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 20. Falar aqui, né, que eu já li para vocês, quando a gente está em Cristo, nova criatura, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. E nos outorgou, querido, outorgar, entregar. Nos presenteou, Ele nos deu o ministério da reconciliação, que foi o que eu terminei de falar aqui com vocês. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões, ou seja, os pecados dos seres humanos. E nos encarregou, querida, essa mensagem, essa palavra aqui, para a gente reconciliar as pessoas que estão no mundo com Ele de volta. Portanto, somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos representantes de Cristo. Um representante de Cristo não é só para dizer, eu sou sarado, eu sou curado, sou justificado e levantar o nariz, não. É para alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Porque os fins aí, já chegamos no fim. A volta de Cristo está perto. Quem é que vai subir? Como é que vão subir se não tem quem prega a palavra? Como é que vão subir se a gente não está pregando a palavra? Como é que vão subir se a gente está na nossa forma egoísta de viver, no nosso trabalho, na nossa correria, nos nossos filhos, na nossa correria de alcançar os nossos sonhos, do nosso carro, da nossa casa? E as pessoas que estão morrendo sem Cristo Jesus? Eu e você vamos ser responsáveis por sangues que estão responsabilizados através da nossa vida de alcançar.
E aquela pessoa que morreu, que tinha contato com você, que você não pregou o evangelho e nem deu bom testemunho. Nós vamos responder diante de Cristo. Porque, querida, a gente só tem a decisão de dizer que não quer entrar nesse reino. Mas depois que entrar, a gente tem que seguir de acordo com as normas dele. E a norma é alcançar pessoas, assim como eu e você fomos alcançados. Assim como pessoas pregaram para nós, a gente precisa pregar para pessoas. Mas como a gente vai pregar se a gente está cheio de si? Não prega. É sonho demais para acontecer. Jesus já fez, querido. Vai fazendo a vontade de Deus. Vai colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Para você ver se tudo que você quer, mundana, essas coisas mundanas, passageiras, que é lícito querer, não chega, chega. Porque lá em Mateus 6,33 diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o que comer, não se preocupe com o que vestir, não se preocupe com a casa sua, bonita, bacana, não se preocupe com o carro que você deseja ter. Não se preocupe, não. Se preocupe em pregar essa palavra, em viver de acordo com a vontade de Deus, que o resto vem. É bíblico. Mas o que é que estão fazendo? Estão vindo para a igreja? Então, às vezes não é nem agradecida a Deus, é querendo as coisas. Mentalidade infantil e egoísta. Porque Cristo já fez, meu amado. Já está acessível no caminho. Só precisa você ir destravando a chavezinha. Vou pegando essa chave aqui, vou abrindo essa porta aqui e as coisas vão chegando. As bênçãos vão acrescentando. Então, não venha com essa mentalidade egoísta de só querer, não. Porque já está disponível. Você só precisa praticar o que Cristo já estabeleceu. Que tudo que você almeja, que todos os desejos do seu coração chegarão. Porque Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É lícito, querido, você orar, entrar no seu quarto e pedir. Mas muito mais lícito é você praticar o ministério da reconciliação. Para que pessoas desfrutem do que eu e você temos. Amém? Aleluia. Vamos passar aqui. Meu tempo já finalizou. Nós temos, querido, aqui também que Paulo fala aos colossenses admirando a fé. Uma vida de fé. E sabe que a gente tem envergonhado a Jesus Cristo quando fala em fé. Porque a gente não tem fé. A gente não gera fé para fazer um curso bíblico. Imagine para coisas grandiosas. A palavra de Deus, Cristo Jesus, fala que aqueles que creem imporão as mãos nos doentes, nos enfermos, e eles serão curados. Aqueles que creem, aqueles que seguem a palavra de Deus, farão obras maiores do que as que Cristo fez. E por que não está acontecendo, amado? Porque isso na minha vida não está acontecendo e na sua. Porque a gente está fora da videira. A gente está que nem boneco de plástico dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, mas sai sem transformação. Sai sem conhecer aquele que é dono disso aqui. Vem para uma igreja muitas vezes desejando púlpito, desejando foto bonita para postar no Instagram. Ei, você vai ser desligado da videira. Você já está, se tiver com essa intencionalidade no coração. Querido, nosso propósito é almas, é vidas, é povoar o reino que já está preparado, com tudo de mais perfeito. Então a gente precisa de vida de fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que o buscam entendam que Ele é real. Ele é real. Você não está vendo, mas Ele é real. Tão real quanto o ar que você respira. Então a gente tem que entender que Ele é real. Buscar, querido, e entender que Ele é galardoador, presenteador do que os buscam. Por isso que eu estou dizendo, não precisa você estar se escabelando para ter as coisas, não. Pratica o que a palavra diz. Pratica reconciliação, ministério de reconciliação das pessoas com Deus, para você ver se o concurso não chega, a faculdade não chega, o carro não chega, a casa chega. Chega porque chegou para mim. Sem eu estar me descabelando. Chegou o carro, ainda não tenho a minha casa fixa e nem estou com pressa, porque minha vida é para se movimentar para o reino de Deus mesmo. Vai para Paris, vou. Vai para a África, vou. Porque importa que eu agrade a Ele. E Deus quer que nós tenhamos essa vida de fé. Fé é certeza e convicção, querido, de coisas que esperamos. Não estamos vendo, mas temos certeza que vai acontecer. Fé é isso. E a gente precisa praticar. Tem uma
vida de fé que o Senhor vai te honrar. Ele vela pela palavra dele. Ele não vai te deixar envergonhado não, mas exercite a fé. Não duvide. Que a gente que duvida é como as ondas do mal. Inconstante. Mas tenha fé, seja convicto, para ver se Deus não vai honrar. Vida de fé. A gente precisa ter vida de fé, igual os irmãos colossenses. Tem outras coisas aqui, mas não vou. A questão da ter amor e compaixão, querido, pelo próximo. Jesus, ele se movia em compaixão, ele curava. Hoje em dia as pessoas estão tão frias. O amor, a palavra de Deus diz que por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E infelizmente isso tem chegado nas igrejas, nas pessoas representantes do reino de Cristo. Gente, vocês lembram quando uma pessoa morria antigamente? Como era os cortejos aqui, baixava os portões dos comércios, tudo, e era todo mundo no sentimento. Hoje em dia, nem os filhos, quando às vezes os pais morrem, não tem mais sentimento, porque perdeu, não tem mais aquela pessoa. E não é refrigerado na palavra de Deus não, viu? É na frieza do mundo, é na iniquidade, da falta de amor, dos pecados. Vê tanto pecado, vê tanta coisa ruim que se acostuma com aquilo ali. A gente não pode, querido, nós não podemos. Tenha compaixão, tenha amor pelo próximo. Sinta também com ele. Dá força a ele. Traz uma palavra de vida para ele. Ora por a vida dele. Mas nós estamos tão aquém do evangelho, tão longe, longe mesmo da videira que é Cristo Jesus, que nem isso a gente faz mais. Ah, morreu, enterrou, foi. Coitada, meu Deus, de Aurilene, perdeu a filha. Ei, gente. Vai lá, ora por a vida dela, fala dos planos de Deus para a vida dela. Já tem uma equipe aqui preparada para ir visitar, preparada para ir pregar. E em nome de Jesus ela vai se reconciliar com Cristo. Gente, se a gente não tiver alicerçado na verdadeira palavra de Deus, na esperança que está reservada do céu para nós, a gente se desgasta nesse mundo sem esperança. Eu passo ali às vezes nas ruas e eu vejo aqueles jovens perdidos, igual um dia eu estava perdida, bebendo, né? Gente, vazios, 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 não tem esperança de nada não. E nós temos, e nós estamos fazendo o que com essa esperança que está reservada no céu para nós? Foi outro ponto que eu anotei aqui dos irmãos colossenses. Eles se firmam na esperança de estar na plenitude de Cristo Jesus. E é isso que a gente precisa fazer, queridos. Esperança que tem que nos mover, sabe por quê? Porque se a gente não tiver nessa esperança de Cristo Jesus, a gente vai se desgastar, a gente vai se desgastar nessas ansiedades, nessa depressão. Por quê? Porque isso rouba a gente, mina as nossas forças. Então, cuidado, cuidado, senão você vai ser minado aqui dentro da igreja. Minado, que eu digo mesmo dessa palavra, de usufruir o que Deus tem. Cuidado. Cuidado, todo cuidado é pouco. Então a gente precisa agradar o Senhor. E eu já li aqui em Hebreus 12:28 que a gente se agrada tendo temor, tendo reverência, num estilo de vida de fé, crendo que já aconteceu, celebrando antes de ver. Tudo que está de acordo com a vontade de Deus, na palavra de Deus, pode celebrar. Pode celebrar e esperar que já aconteceu. Amém? Então, queridos, para finalizar aqui, que eu já disse para finalizar uma vez, estou igual o pastor, hein, pastor? As ovelhinhas, igual o pastorzinho. E para finalizar aqui, trazer aquela parábola do trigo e do joio. Vamos só abrir aqui ela e eu já entrego aqui ao pastor. Jesus contou outra parábola. Isso aqui era Jesus insistindo naquelas pessoas, pregando a palavra para limpar, para elas se converterem realmente ao que faz sentido, né? Que é Ele. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou sua boa semente em seu campo. Entretanto, enquanto todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Não durma não. Não estou falando, não é dormir o sono não, que a gente tem um sono do justo, querido. É dormir no ponto mesmo da palavra, da pregação. Não durma não, senão você vai ser roubado.
Enquanto dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo botou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste uma boa semente no teu campo? Então, de onde veio esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, quer que vamos e arranquemos esse joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois tirar o joio você poderá arrancar juntamente com ele o trigo. Deixa-o, pois, crescer juntos até a safra, que no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai para ser queimado, mas o trigo recolhei-o para o celeiro. Isso aqui faz uma alusão, queridos, principalmente, vou botar aqui na ordem da igreja: trigos e joio. Trigos são aqueles que produzem frutos, que no tempo certo o fruto ele vai ser servido para alimentos, vai servir para a pessoa que plantou. E o joio não. Quando o joio é lançado lá no meio do trigo, ele a princípio tem as mesmas características. Estão lá verdinhos, estão lá aparentando tá tudo bem, mas no tempo certo, querido, o joio ele se manifesta. E o trigo também. O joio ele fica verdoso. O fruto que ele produz, ele é tóxico. Ele mata, ele envenena. Já o trigo não. O trigo ele serve, o trigo ele produz, o trigo ele gera fontes. O joio não. O joio, quando ele é lançado, que diz que se tirar eles antes do tempo, corre o risco de tirar o trigo também. O joio, quando ele vai enraizando, ele se laça em outras plantas, para se for puxado, puxar outras também. Vocês estão pegando? Não seja joio.